Olá a todos e todas que acompanham o canal. Então, dando início, aos vídeos sobre os reinos africanos da antiguidade, o primeiro deles vai ser Cush. Na verdade, esse vídeo vai ser o segundo, porque o Egito fica na África, ok? Não se esqueçam disso. E o vídeo sobre o Egito Antigo, ele já está lá no vídeo de História Antiga. Mas ele está lá porque, tradicionalmente, nós estudamos Egito Antigo junto com Grécia Antiga, Roma Antiga, Mesopotâmia, só por esse motivo que ele está lá. Mas não se esqueçam disso, Egito é África, ok? Bom, então vamos lá, falar agora de Cush. Cush era um reino vizinho ao Egito, ficava no sul do Egito. Então Cush também era banhado pelo rio Nilo, também era uma região desértica, então a maioria da população morava às margens do rio Nilo, plantava seus alimentos às margens do rio Nilo. E outra questão também que é muito importante para entender Cush é que, como eles eram vizinhos do Egito, havia uma grande relação entre eles, não só de comércio, mas também uma relação de hibridismo. O que é hibridismo? São trocas culturais. Então a cultura de Cush ela foi muito influenciada pela cultura egípcia. Os Cushitas, os habitantes de Cush, eles, por exemplo, praticavam a mesma religião dos egípcios, que era aquela religião antroposomórfica. Era uma religião politeísta, na qual eles acreditavam na existência de vários deuses, e esses deuses eram meio homens, meio animais, por isso do nome antroposomórfica, esse nome meio difícil aí de pronunciar. Eles também construíam pirâmides para enterrar seus mortos. Em Cush era um pouco diferente do Egito. Lá em Cush as pirâmides eram, de certa forma, mais populares. Não era só os faraós, a nobreza, que era enterrada em pirâmides. As pessoas que tivessem uma boa condição financeira, elas construíam pirâmides também, e eram enterradas nessas pirâmides usando as mesmas técnicas de mumificação que os egípcios criaram. Cush surgiu mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. E Cush, eles eram um povo que se dedicava à agricultura e ao comércio, principalmente de madeira, marfim. Marfim, para quem não sabe, é um material contido no chifre, principalmente de elefantes. O marfim era muito utilizado naquela época para fazer objetos de decoração, ferramentas, e até hoje, apesar de ser proibido a caça de elefantes, o marfim é utilizado para fazer objetos de arte. Não tanto objetos de uso no dia a dia, mas objetos de arte ainda são feitos com marfim. Embora, novamente, eu tenho que dizer que isso é crime. Crime é uma selvageria, uma covardia, matar elefante para tirar o chifre dele. Mas naquela época, não tinha nada disso. O Egito, Cush, tinha algumas características que diferenciavam do Egito, também de praticamente todos os outros reinos africanos daquela época. Lembrando que eles surgiram mais ou menos há 2000 anos antes de Cristo. Cush se caracterizava por ser governado por reis, e o poder não era hereditário, ou seja, não passava de pai para filho. Então, quando o rei de Cush morria, era feita uma espécie de eleição entre os sábios, entre os mais velhos, para se decidir quem seria o novo rei. E outra coisa importante, em Cush, mulheres conseguiam se tornar rainhas. Eram chamadas Candances, as rainhas mães. Então Cush foi governado por vários reis, mas também várias rainhas. Se a gente pensar que isso foi há 2000 anos atrás, é sensacional. Mesmo hoje, em pleno século XXI, poucos países são governados por mulheres, Imagina naquela época, isso era mais raro ainda. Então isso diferenciava Cush de vários outros reinos africanos. Cush tinha como capital inicialmente a cidade de Napata, depois se mudou para Meroe, essa se tornou a capital mais famosa de Cush. E era uma cidade que também lembrava as cidades egípcias, com grandes pirâmides, pirâmides pequenas também, grandes palácios, centros comerciais. Era uma cidade bastante desenvolvida. Por volta do ano de 350 a.C., um outro reino, vai ser o próximo que eu vou falar, o reino de Ashum, invadiu Cush. Então, no ano de 350, já depois de Cristo, Cush acabou. E somado a isso também, Cush já estava em decadência por causa até da própria situação do Egito. O Egito passou por várias ocupações romanas, então também o Egito entrou em crise. E como o Egito era o maior parceiro comercial de Cush, isso contribuiu para a crise dos Cushitas. A região onde ficava Cush, hoje se localiza dois países, que é o Sudão e o Sudão do Sul. O Sudão e o Sudão do Sul
são dois dos países mais pobres do mundo, né? Inclusive são muito populosos, né? Tem populações de mais de 40 milhões de habitantes, né? Somando os dois, são muito pobres. E o Sudão, principalmente, o Sudão do Sul também passa por isso, sofre com várias guerras motivadas pela água, né? Desde 2003, que os conflitos naquela região têm se tornado frequentes por causa de água, né? A água que nós aqui no Brasil temos em abundância, mas que cada vez mais as grandes empresas, né, destroem as nossas fontes de água, destroem os nossos rios, como é o caso da Vale do Rio Doce, com as suas barragens que estouram, matam pessoas e destroem rios, seja no caso aí de outras empresas que poluem, jogam seu esgoto sem tratamento nos nossos rios. Além da agricultura, né? Tem muito fazendeiro que suga, né, mais água do que deveria dos poços artesianos, dos lençóis freáticos e dos nossos rios. Então o Brasil é um país, né, o mais rico no mundo em água, mas no ritmo que nós vamos, né, em breve nós poderemos estar na mesma situação que os habitantes do Sudão e do Sudão do Sul.